As 10 pragas do Egito foram juízos da parte de Deus enviados contra os egípcios para que eles soubessem que Ele é o Senhor. Enquanto as pragas eram enviadas, Faraó se recusava a libertar os hebreus. E foi somente após a 10ª praga que os filhos de Israel puderam partir do Egito. E neste vídeo você entenderá o significado de cada uma das 10 pragas enviadas ao Egito. Então, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveite para se inscrever agora e ativar também todas as notificações, porque assim você não irá perder mais nenhum estudo bíblico por aqui. Nós podemos começar o nosso estudo falando quais foram as 10 pragas enviadas ao Egito. E de acordo com o texto bíblico, as 10 pragas foram sangue, rãs, piolhos, moscas, pestes nos rebanhos, úlceras, chuva de pedras, gafanhotos, trevas e a morte dos primogênitos. Mas antes que as 10 pragas fossem enviadas, Moisés e Arão, com a ordem do Senhor, foram falar com Faraó para que ele deixasse o povo de Israel partir. Porém, Deus já havia lhes avisado que Faraó não os escutaria, e por isso ele haveria de colocar sua mão sobre o Egito. E foi assim que a primeira praga foi derramada. E na primeira praga, as águas do Egito tornaram-se sangue. Aqui é importante saber que o rio Nilo não foi o único afetado por essa primeira praga. Todos os canais, lagoas e reservatórios de água que haviam no Egito também foram atingidos pela praga. E nesse ponto, algumas pessoas argumentam que essa praga consistiu apenas na transformação das águas em uma coloração vermelha. Essas pessoas alegam que talvez isso tenha acontecido pela mistura da argila vermelha que descia das terras altas da Etiópia. Porém, o termo original hebraico aplicado nesse texto bíblico nunca é utilizado na Bíblia para denotar a cor vermelha, mas sempre para indicar o sangue como substância. Então sim, na primeira praga, as águas não apenas foram tingidas de vermelho, mas foram transformadas em sangue. E isso foi algo muito impactante porque, além de ser a fonte da vida agrícola do Egito, o rio Nilo era cultuado como um tipo de divindade. Então, quando Deus feriu as águas daquele rio, isso também significou um ataque direto ao panteão dos deuses egípcios. No entanto, a Bíblia diz que os magos do Egito conseguiram imitar essa praga e Faraó foi endurecido. Já na segunda praga, muitas rãs provenientes do rio e de todos os canais daquela terra invadiram o Egito. Com essa praga, Faraó pediu que Moisés e Arão rogassem ao Senhor para que as rãs fossem tiradas de sobre as casas dos egípcios. Ele também prometeu libertar o povo. No entanto, logo depois do fim da segunda praga, Faraó continuou com o coração endurecido. E aqui é importante saber que na cultura religiosa egípcia, as rãs representavam uma deusa. E então, combinado ao fato de que o rio estava produzindo tais rãs, isso significava que 2 elementos sagrados do paganismo egípcio estavam lhes representando desgraças. Mas mesmo assim, os magos do Egito também conseguiram imitar a segunda praga. Na sequência, a Bíblia mostra que na terceira praga, o pó da terra foi transformado em uma epidemia de piolhos que infestou o Egito. Dessa vez, os magos egípcios até tentaram imitar essa praga, porém não conseguiram, e eles tiveram de admitir que realmente o que estava acontecendo ali era uma verdadeira intervenção divina. Mas apesar disso, Faraó continuou endurecido, assim como o Senhor havia falado. Na sequência, a quarta praga consistiu em enxames de moscas que castigaram todos os egípcios, porém as moscas não atingiram os israelitas. E durante essa praga, Faraó até tentou negociar um acordo com Moisés. Ele queria que o povo de Israel adorasse a Deus no próprio Egito. Moisés, porém, recusou essa proposta e lhe avisou que o povo de Israel tinha de fazer uma jornada pelo deserto por mais de 3 dias, sem que ficasse nada e ninguém para trás. Inicialmente, Faraó parecia disposto a ceder. No entanto, assim que os enxames sumiram, Faraó terminou endurecido novamente.
Já a quinta praga foi uma pestilência terrível que atingiu os rebanhos dos egípcios que estavam no campo. Essa peste matou os cavalos, jumentos, camelos, ovelhas e o gado em geral. E para a execução dessa praga, Deus designou certo tempo específico, a saber, o dia seguinte. E assim como ocorreu na quarta praga, os rebanhos dos israelitas não foram atingidos, e esse fato fez com que Faraó investigasse o caso, porém seu coração se endureceu ainda mais. E então veio a sexta praga, quando Deus ordenou que Moisés e Arão apanhassem nas mãos um punhado de cinzas de forno e atirasse para o céu na presença de Faraó. E quando fizeram isso, todos os homens e animais do Egito foram castigados com úlceras, inclusive os magos que no começo das 10 pragas tentaram imitá-las. E mesmo diante de todo esse sofrimento, Deus endureceu o coração de Faraó e ele não deixou o povo de Israel partir. Em seguida, na sétima praga, Deus fez cair sobre o Egito uma chuva de pedras sem precedente. Aquela chuva de pedras misturada com fogo não era algo natural, mas algo que revelava a soberania de Deus sobre toda a criação. Antes, porém, Deus também avisou que quem quisesse sobreviver, que se recolhesse em suas casas, e alguns dos oficiais de Faraó, já tendo aprendido a temer a palavra do Senhor, recolheram seus servos e gados em lugares seguros. A chuva de pedras então castigou todo o Egito, mas deixou ilesa a terra onde estavam os filhos de Israel. E com essa praga, Faraó implorou por alívio. Ele também admitiu uma possível culpa de sua parte e prometeu libertar o povo de Israel. Entretanto, quando a chuva de pedras parou, novamente ele endureceu seu coração. No capítulo seguinte do livro de Êxodo, nós lemos sobre a oitava praga, que trouxe um número incontável de gafanhotos sobre o Egito. Esses gafanhotos devoraram tudo o que havia sobrado após a sétima praga, de modo que não restou nenhum verde nas árvores. Mas antes de o Egito ser castigado por gafanhotos, Faraó tentou negociar mais um acordo com Moisés. Porém, a proposta foi recusada e os gafanhotos cobriram toda a terra do Egito. Faraó então mandou chamar Moisés mais uma vez e confessou ter pecado. Ele pediu que Moisés orasse ao Senhor para que os gafanhotos se retirassem, mas no final ele terminou endurecido. E então a nona praga foi derramada. E na nona praga Deus enviou sobre o Egito trevas espessas durante 13 dias. Não se tratava de um tipo de tempestade ou eclipse do sol, como algumas pessoas pensam, mas de trevas sobrenaturais originadas diretamente da intervenção divina. E isso foi algo muito interessante, porque os egípcios celebravam a luz do amanhecer como sendo um ato de vitória do Deus Sol sobre a serpente do caos e das trevas. Então, quando aquelas densas trevas cobriram o Egito, isso significou uma demonstração clara da superioridade do Deus de Israel sobre o panteão egípcio. Em contrapartida, os israelitas eram os únicos que possuíam luz onde habitavam. E mais uma vez, Faraó tentou negociar com Moisés uma liberação do povo de Israel para ir ao deserto adorar ao Senhor. Mas como das outras vezes, ele terminou endurecido ao ponto de ordenar que Moisés saísse de sua presença sob a ameaça de matá-lo caso voltasse a vê-lo. E todos esses acontecimentos prepararam um cenário para a 10ª praga. A 10ª praga foi o ato concluinte do juízo divino sobre o Egito. Naquela ocasião, todos os primogênitos do Egito, dos homens aos animais, foram mortos quando o Senhor os feriu. Porém, antes disso, Deus deu instruções específicas a Moisés sobre como os israelitas deveriam proceder. E essa ocasião resultou na celebração da primeira Páscoa. Então, de acordo com o texto bíblico, os filhos de Israel colocaram nos batentes de suas portas o sangue dos cordeiros sacrificados conforme Deus havia lhes ordenado. E dessa forma, o juízo de Deus passou por cima de suas casas sem que qualquer um de seus primogênitos fosse ferido. E como resultado da 10ª praga, Faraó e todo o povo do Egito suplicaram que os israelitas fossem embora. E diante dessa história, muitas pessoas questionam por que Deus enviou as 10 pragas ao Egito. Sobre isso, o texto bíblico nos mostra que Deus enviou as 10 pragas sobre o Egito para demonstrar o seu grande poder e para que seu nome fosse glorificado em toda a terra.
Inclusive, algumas pessoas se esquecem que aproximadamente 500 anos antes das 10 pragas serem enviadas, Deus falou com Abraão sobre o futuro de sua descendência. O Senhor lhe avisou que sua descendência seria escravizada, porém ele haveria de julgar a nação opressora. Portanto, sob este aspecto, as 10 pragas do Egito também enfatizam que Deus é quem governa a história segundo seus propósitos. Mas além desse significado principal, nós podemos entender que com as 10 pragas do Egito, Deus humilhou o panteão dos falsos deuses daquele povo. E dessa forma, o Senhor mostrou que Ele é o único e verdadeiro Deus. Inclusive, Ele utiliza até mesmo as supostas divindades dos homens como instrumento de seu juízo. E isso ficou muito claro especialmente na primeira, na segunda e na 9ª praga, quando os símbolos das divindades egípcias foram usados para trazer-lhes castigos. Através das 10 pragas, o Senhor também mostrou que mesmo que o homem tente imitar o seu poder, nunca conseguirá. Isso pode ser visto a partir da 3ª praga, quando os magos não foram mais capazes de reproduzi-las. Satanás até pode fazer os seus supostos milagres, mas o seu poder jamais pode ser comparado ao poder do Senhor. Com as 10 pragas, Deus também mostrou que Ele tem um cuidado pessoal para com aqueles a quem Ele escolhe. Principalmente a partir da 4ª praga, podemos perceber a ênfase que é dada à condição imune dos israelitas frente aos castigos divinos. As 10 pragas também mostraram que Deus é quem controla toda a natureza. Ele transformou pó em piolhos, controlou como quis enxames de moscas e gafanhotos, derramou chuva de pedras e também fez com que densas trevas cobrissem o Egito. No derramamento das 10 pragas, Deus também mostrou que Ele é o Senhor sobre todas as doenças. Ele fez com que úlceras castigassem os egípcios e uma pestilência dizimasse seus rebanhos. Nas 10 pragas ainda há uma revelação muito clara de que Deus é quem dá ao homem o mantimento. Sim, o Deus que havia dado abundância de mantimento ao Egito no tempo de José, também mostrou que sem sua misericórdia o homem não pode nem mesmo se sustentar. Os falsos deuses dos egípcios não puderam livrar seus rebanhos e suas plantações quando Deus derramou seu juízo sobre eles. E por fim, as 10 pragas sobre o Egito mostram que Deus é quem tem o controle sobre a vida e a morte. E essa verdade ficou clara principalmente na 10ª praga, quando todos os primogênitos egípcios foram mortos e os primogênitos hebreus foram poupados. E com isso, todas as 10 pragas mostraram não apenas aos egípcios, mas aos próprios israelitas quem é o Deus